nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de adoração ao teu santo nome. E, Senhor, agora nós iremos ouvir a tua palavra através do teu servo, meu amigo, pastor Jonathan, Senhor. Tenho certeza que o Senhor já liberou do céu esta palavra para a tua igreja. E ele será canal de bênção, Senhor, canal de bênção para essa igreja que está sedenta de ouvir a tua voz. Pai, usa ele conforme a tua vontade, e que a sua palavra seja liberada e entregue aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado seja Deus, feliz de estar com os irmãos aqui nessa noite, amém? Agradeço a Deus por essa oportunidade, pastor Lindomar, por esta confiança de nos ceder seu púlpito. Feliz demais e estou tremendo, porque você vir pregar aqui quando está só o pastor e os obreiros da casa já é difícil. Ele juntou a tropa toda, colocou todo mundo hoje aqui no altar e a gente vem meio acanhado, amém? Ora por mim, pede para Deus falar com você. Eu sei que Deus tem uma palavra para o nosso coração essa noite, amém? Bom, de mim mesmo, eu não posso fazer nada por você, mas nós temos um Deus poderoso que pode todas as coisas, e a sua palavra ela é poderosa para sustentar todas as coisas, amém? Só estamos aqui de pé nessa noite porque estamos sustentados pela palavra de Deus, amém? Tito, abre a sua Bíblia comigo, Tito, capítulo 2, versículo de número 11 em diante. Bom, não é um iPad não está nem atualizando mais tarde, estou na prova. Eu recebo, e se tiver alguém aqui sentir de Deus, eu recebo ainda mais ainda, amém? Estou na luta que esse tablet aqui não atualiza mais antigo, mas Deus é bom. Amém, irmãos? Tito, capítulo 2, versículo 11. Está comigo nessa noite minha esposa. Amém? Eu não vou falar que ela é a mulher mais bonita da igreja, porque vai dar problema. Vai sair briga aí no final do culto. Eu vou falar que ela é a mais crente. Amém? Porque para me aguentar, irmão, tem que ter de Deus. Eu sou chato. Tá, minha filha, Manuel, no meio, amém? Bênção do Senhor, pastor Emerson, grande amigo, temos caminhado aí. Quem encontrou a palavra de Deus? Amém? Diz assim o texto: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, ao qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreza. Amém? Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não é proibido na glória. Amém? Pastor, viu seu filho na bateria ali? O senhor tem que aconselhar bastante ele. Se crescer tocando desse jeito, ele vai ficar um nojo quando ficar mais velho. E já é, pastor. Que jovem abençoado por Deus, irmãos. A gente vê que verdadeiramente o Senhor, Ele é fiel. Irmãos, estive orando, salve todos os pastores aqui da tribuna, amém? Não me conhece, sou o pastor Jonathan, do Espírito Santo, chamado até no nome. Não tem para onde correr, irmão. Jesus, ele olhou lá no ventre da minha mãe e falou: esse aí eu quero e acabou. Amém? Queridos, texto que nós estamos acabando de ler é um texto das epístolas de Paulo aos seus.
E essa epístola paulina é uma epístola que muito provavelmente ela foi escrita junto com 1 Timóteo, no ano 63 a 66 depois de Cristo. E Paulo, ele traz ali alguns assuntos, dentre eles, o capítulo 2, do versículo 11 ao 15, ele vai trazer como um dos assuntos principais para a nossa vida, que é a graça de Deus se manifestando salvadora a todos os homens. Aleluia. E uma noite de ceia, meus amados irmãos, não tem como a gente não se lembrar do sacrifício de Cristo por cada um de nós ali na cruz do Calvário. E quando a gente lembra de cruz, de sangue, quando a gente fala de graça, a gente consegue entender que João 3,16 é uma verdade absoluta para a nossa vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Paulo escreve a Tito dizendo que a graça se revela salvadora a todos os homens, Paulo está falando da pessoa de Jesus, aleluia, crucificado no Calvário. Olha. E meditando para pregar aqui, o Senhor me acordou na madrugada, desci para o joelho, e o Senhor ministrava ao meu coração sobre essa graça salvadora. Aleluia. Porque todos nós que fomos alcançados pelo Evangelho da salvação, agora estamos caminhando nessa terra, mas a palavra de Deus nos ensina que nós não somos daqui. Glória a Deus. Nós estamos aqui apenas de passagem, por um curto, um breve período de tempo. Eu não sei, meu amado irmão, se você aguarda ansiosamente, mas quando eu acordo pelas manhãs, eu falo, Senhor, quem dera a sua volta gloriosa, aleluia, ela fosse hoje, porque eu não consigo mais viver tão distante do Senhor. E quando a palavra diz que a graça se revela salvadora, eu consigo entender que cada um de nós aqui fomos envolvidos por essa graça. Já não mais somos agora apenas pessoas nessa terra. Nós já não somos apenas mais seres humanos, vivendo sem um propósito, sem um sentido, não. Nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória, aleluia, do grande Deus que há de se revelar para buscar a sua igreja gloriosa. Mas enquanto isso não acontece, enquanto ele não volta, e uma vez que nós entendemos que estamos aqui de passagem, e as lutas elas não param, as batalhas na maior parte das vezes, em vez de melhorar, elas ficam mais intensas. Quem dirige igreja, quem tem trabalho, quem está à frente, quem está na liderança, sabe que cada dia mais se torna mais difícil. Só o fato de você, meu amado irmão, ser um cristão, já faz a sua peregrinação nessa terra ser difícil. E às vezes nós oramos, nós choramos, nós indagamos e questionamos a Deus o porquê de ser tão difícil a nossa jornada, a nossa caminhada, enquanto nós estamos aqui. E aí eu começo a entender o que o apóstolo Pedro falou. Nós não fomos comprados com ouro, ou com prata, ou com coisa corruptível. Fomos comprados com sangue precioso, vertido na cruz do Calvário. Meu irmão, quando o diabo disser para você que
A sua vida foi resgatada com sangue. A sua família foi alcançada com sangue. É o sangue do Cordeiro, aleluia, que nos faz passar por tantas adversidades. Porque esse sangue, ele tem uma propriedade. É o sangue do Cordeiro que ativa a graça salvadora de Deus sobre a nossa vida. Só que quando nós falamos de graça, muitas das vezes nós não entendemos o que a graça ela traz para a nossa vida. Nós sabemos que a graça, ela é um favor de Deus imerecido. E quando Jesus ele sobe na cruz do Calvário, e ele derrama o seu sangue, a graça de Deus agora ela começa a operar sobre a nossa vida, trazendo 4 características. Eu queria compartilhar com você aqui nessa noite as características que atuam sobre a nossa vida por intermédio da graça. A primeira coisa, irmão, que a graça traz, ela traz expiação. O ato de poupar ou de livrar o pecador de sofrer o dano. Romanos 3:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Pastor, mas uma palavra de salvação para crente, irmão, você vai entender o que Deus quer falar. Porque a expiação, ela faz com que eu e você nos tornemos aceitos diante de Deus. Aleluia. Nascidos em pecado, com a herança do pecado original, nenhum de nós merecíamos, aleluia, se achegar diante do trono da glória. Aleluia. Mas quando Jesus ele sobe ali o madeiro e o seu sangue é derramado, a palavra diz que o véu rasgou do alto a baixo. E agora, eu e você, quando dobramos o nosso joelho, aleluia, e começamos a falar com o Pai, no nome do Filho, nós estamos em audiência direta com o Rei da Glória. Agora sede alabai. Jesus, ele é aquele que veio para ser um mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque os nossos pecados foram expiados na cruz do Calvário. Jesus pagou um preço terrível. Entenda você que quando ele acaba de cegar e ele sai para o Getsemane, e ao levar os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, João e Tiago, ele falou: olha, vigiai comigo por 1 hora. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus se distancia deles e ele vai orar a Deus. E a oração, irmão, que muitas das vezes eu e você não temos a coragem de fazer. Porque quando nós temos maturidade em Deus, a oração que Jesus fez no Getsemane, ela passa a ser uma verdade na nossa vida. Senhor, eu não queria viver o que eu estou vivendo. Meu Deus. Nas palavras de Jesus, Pai, eu não queria subir na cruz. Eu não queria ser chicoteado. Eu não queria colocar a coroa de espinho. Mas se for possível, passa o cálice. Mas todavia, o crente alicerçado e firmado, ele não quer passar pela prova, mas se ele tiver que passar, ele ora ao Pai dizendo: seja feita a sua vontade. Porque o crente maduro entende que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável e nos prepara para um tempo de excelência. Você não entende o que você está enfrentando hoje.
do corpo, elas rompem de tamanha pressão, e o sangue se mistura com o suor, e aí o sangue começa a ser expelido, para se cumprir o que está escrito pelo profeta Isaías: agradou a Deus moê-lo. Aleluia. Jesus no Getsemane estava dizendo: Pai, eu não quero passar por isso, mas se eu tiver que passar para salvar o Lindomar, para salvar o pastor Emerson, para salvar até, aleluia, a nova aliança, eu subo lá no Calvário, eu pago o preço, eu trago a expiação, porque o Senhor amou cada um deles com um amor que ninguém jamais vai amar. 1 Timóteo 2,5 fala que há só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus, que se entregou por nós no Calvário. Então a graça, ela traz a expiação. A segunda característica da graça é tornar justo aquele que não merecia ser chamado justo. Quando eu olho para a Bíblia, eu falo: Deus, o Senhor às vezes passa no limite. Como é que torna justo quem não merece ser considerado justo? Porque a primeira de João vai dizer que aquele que diz que não peca, peca e é um mentiroso, e o amor do Pai não está sobre ele. Não tem ninguém aqui, irmão, desculpa que eu vou falar, que abandonou 100% do pecado. Se você não peca nos pecados grandes, você peca nos pecados pequenos, e assim vai. Porque ainda não se cumpriu o final da mensagem que eu vou pregar aqui hoje. Mas mesmo assim, esse sangue nos torna justos e justificados diante do Pai. Para você entender o que eu estou querendo dizer, é como se você chegasse no seu dia de trabalho, você se assentasse no seu sofá, na sua poltrona, e ali começasse um noticiário da Record, porque crente não assiste a Globo, amém? Ô glória! E vem a notícia: um homem invade uma escola, mata 30 crianças, atira fogo a professores e foge, mas a polícia o captura. Irmão, o que esse homem merece? O que esse homem merece? O que esse homem merece? E aí a polícia não pode matar ele. Por quê? Porque no Brasil não tem pena de morte. Ele tem que ser apresentado diante de uma autoridade, diante de um juiz. E quando esse homem que matou as 30 crianças e pôs fogo na professora chega diante do juiz, e o juiz vai pegar os autos do processo, são só folhas em brancas. Por quê? Porque ele foi considerado justo. Pastor, isso não pode acontecer. Acontece todo dia. Se você parar para pensar, a gente que conhece o Deus da Bíblia, nós somos pior que esse homem. Pastor, é forte, irmão, porque o Deus Santo, que os seus olhos não podem contemplar o mal, nos torna justos e justificados diante dele todos os dias. Você não matou as 30 crianças, mas tem pecados que estão sobre a tua vida, que Deus, ele anula e apaga todos os dias, e aí vai algo de Deus para o seu coração. O diabo tem duas filosofias: a de dizer que as pessoas são demais para precisar ser salvas, e a outra filosofia é de dizer que a pessoa é pecadora demais e dizer que ela não pode ser salva. Mas a palavra diz que pela graça nós fomos salvos. É a justiça de Deus sendo colocada em ação sobre a nossa vida. É Deus olhar para o homem mais pecador e dizer: eu preciso trazer o salário do seu pecado, que é a morte. Mas aí o filho coloca a mão diante do pai e fala: pai, olha aqui as marcas, pai. O Senhor não pode matar esse pecador, porque na cruz do Calvário, quando eu derramei o meu sangue, eu estava comprando a alma dele também. E quando ele levantou a mão lá na terra e me reconheceu como seu único e suficiente Salvador, eu tornei ele justo
expiação. Segunda, justificação, tornar justo o injustificado, porque é o que nós somos. Romanos 3,26 vai dizer: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aleluia. Não importa qual é o seu pecado, não importa qual é a sua luta, não importa o que você fez diante de Deus, o seu passado está apagado na cruz do Calvário, porque Jesus morreu para te salvar. Pastor, mas ainda assim a minha vida é difícil. Não, a minha também. Você vai entender. Terceiro benefício da graça: santificação. Porque além de morrer no nosso lugar, de nos justificar, agora Jesus enviou o seu Espírito para nos ajudar a ser santos. Porque o Espírito de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós estamos aqui nessa noite, irmão, e já não somos quem a gente era, é porque a graça ela está operando sobre a nossa vida. E às vezes o diabo ele aparece diante de você e ele quer te afrontar, ele quer condenar você pelas suas falhas, pelos seus erros. Mas aí eu entendo, irmão, que a minha palavra para o diabo qual é? Eu não sou quem eu deveria ser, mas eu também já não sou quem eu era. A graça de Deus está sobre a minha vida e tudo está sendo feito novo. A santificação ela é um processo que ela inicia na vida do crente e ela vai sendo aperfeiçoada até aquele grande dia. Porque a expiação, a justificação, a santificação, ela vai desaguar no algo que é poderoso, que é glorioso e que é um motivo de todos os dias a minha e a tua vida ser afligida enquanto nós estamos aqui nessa terra. O quarto benefício da graça é a glorificação. Pastor, não estou entendendo. 1 Coríntios 15, do 51 em diante vai dizer: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e num fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Aonde está a morte? A sua vitória. Aonde está o aguilhão da morte? O seu pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a tua vida aqui é difícil, porque quando a trombeta soar, esse corpo que peca, esse corpo que adoece, esse corpo que cansa, será transformado em um corpo de glória. Todo o poder da morte será aniquilado e nós subiremos para o céu e com ele estaremos para todos sempre. Fala para o irmão que está do teu lado: você não sabe por que é tão difícil? É porque daqui a pouco a gente está subindo. Fala para ele: a gente não vai ficar aqui para sempre, não. Jesus já fez a expiação, Jesus já fez a justificação, Jesus está nos santificando. Para quê, pastor? Para transformar o nosso corpo num corpo de glória. Hoje você está aqui, aleluia, fazendo o memorial. É noite de ceia, mas foi o próprio Jesus quem falou: e não mais beberei do fruto da vide até aquele grande dia, que diga o dia que eu e você estaremos
sentado à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, e com ele estaremos para todo sempre. Vai valer a pena, meu irmão, cada dia de esforço, cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama, cada momento que parece que vai chegar o teu fim, vai valer a pena. E tudo que o diabo quer é que eu e você venhamos recuar, desistir. Por quê? Porque quando esse corpo aqui for transformado num corpo de glória, irmão, nada mais nos segura nessa terra. Nada mais vai nos parar. O pecado não vai ter poder mais sobre nós. As enfermidades que hoje estão atuando sobre a nossa vida, elas vão perder a força. A gente às vezes recebe um diagnóstico, fica desesperado, não. O sangue de Jesus é o antídoto para anular toda enfermidade sobre a nossa vida. Se ele não curar aqui, não tem problema não. Lá na eternidade, irmão, você vai ser perfeito. E sabe o que é mais poderoso? E Jesus falou: aquele que vencer, eu lhe darei um novo nome, uma pedrinha branca que ninguém conhece. Pastor Guilmar, hoje em dia mensagens como essa não são pregadas. Não tem justificação, não tem expiação, não tem santidade, e muito menos as igrejas ensinam que nós teremos um corpo glorificado. E a pergunta que a gente faz é essa: aonde está, ó morte, a sua vitória? Aleluia, Deus. A morte foi derrotada na cruz do Calvário, porque o sangue de Jesus nos comprou e nos resgatou. E às vezes você diz: pastor, lá em casa eu não tenho valor nenhum, no meu trabalho eu não tenho valor nenhum, é só prova, é só tentação, é só dificuldade, é só humilhação, é só problema. A palavra de Deus para você nessa noite é: aguenta. Aleluia! Aguenta, suporta, porque daqui a pouco a trombeta ela vai soar e a gente vai estar junto para todos sempre. A igreja está sendo ensinada a ser preparada para viver uma vida boa e plena aqui nessa terra. Aleluia, Deus. Bom, no fundo do meu coração, que você alcance todas as promessas que Deus te fez. Glória a Deus. Aleluia. Mas aquilo que está preparado para mim e para você, os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e não desceu ao coração do homem. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de ser revelada. Meu irmão, existe um céu aonde as ruas são de ouro, aonde não tem enfermidade, aonde não tem choro, aonde não tem tristeza, aonde não vai ter mais nada para perturbar a tua vida, e você está aí preocupado com as coisas dessa terra. Tira os olhos da terra, coloca na eternidade, e Deus vai te dar graça para você suportar. Ele vai te dar graça. Agora soube a como merevas. Pastor, é difícil, eu sei, irmão. Pastor, tem dia que não dá, eu sei. Eu choro, eu gemo por pregar o que eu prego, por fazer o que eu faço. É difícil, pastor, porque não é palavra de autoajuda, é palavra de ajuda do alto. Os altares estão empesteados com essas mensagens que só faz massagem no ego, e faz com que a igreja não mais tenha os olhos na eternidade. Mas eu vou pro céu, irmão. Eu vou pro céu, eu não sei se você vai. Eu não sei se você vai. Quem quer ir pro céu aqui nessa noite? Descansa no coração.
tem estrutura espiritual e psicológica a mais. E Deus está falando com alguém aqui, ó. Calamandaraçu. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Paulo vai orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor tirasse dele o espinho da carne. Ele vai dizer: por 3 vezes eu orei. Sabe qual foi a resposta? Ei, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Deus vai te dar força para você ir até o fim. Deus vai te dar força para você chegar lá. Você vai ver a salvação entrar dentro da sua casa. Para não, irmão. Não desiste não. Não desanima não. É força que você precisa para continuar. Receba a unção de Deus aí na sua fraqueza nessa noite. Para acabar, pastor, orar para me voltar de novo lá. Olha lá, ó. Orar. Aleluia. Combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. E eu guardei a fé. Guarda a fé. Pastor, ela é pequena, não tem problema. Deus não está medindo fé pelo tamanho. A fé ela tem que ter qualidade. Não é uma fé que oscila, uma fé com qualidade. É aquele que ouviu a mensagem de Deus, guardou no coração, e ainda que o sangue dê na canela, ele não arrega o pé. Ele só anda quando a nuvem anda. Ele só vai quando a nuvem vai. Ele para quando a nuvem para. Ele está debaixo de uma palavra. A vida do crente que quer ir para o céu, ela não fica, aleluia, desamparada, desprovida. Você não anda perdido e não anda sozinho, porque ele falou: eis que estarei convosco até a consumação do século. Você está debaixo de uma palavra, meu irmão. Você está debaixo de uma promessa. E fiel para cumprir é aquele que prometeu. Meu Deus. Então, esse dia não chega. Se está fraco, pede força. Se está triste, cante um hino. Aleluia. Vai gemendo, vai chorando, porque daqui a pouco a transformação vai acontecer. E Paulo falou que vai ser num abrir e num piscar de olhos. Pensou se hoje, irmão, fosse o último dia? Pensou se antes de findar esse culto, a trombeta soasse e a gente subisse para o céu? Tem pessoas que não sonham mais com isso. Tem pessoas que não anseiam mais por isso. Tem pessoas que já nem querem mais que prega isso. Por quê? Porque quando você prega sobre essas coisas, você alicerça o crente de uma tal maneira que nada para ele mais nessa terra. Porque para de ser as coisas da terra, mas são as coisas do céu. O crente que quer ir para o céu é um crente imparável. É um crente invencível. O crente que sonha com o céu é um crente, aleluia, que não vai dar as costas para Jesus. Porque ele entende que a graça que opera sobre a nossa vida é poderosa. E quando Jesus mandar a trombeta soar, o corpo será transformado num corpo de glória. E para sempre ele estará com o seu Senhor. Aquele que crê em mim, João 11, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E aquele que crê em mim não morrerá para sempre. Jesus, meu irmão, te garantiu vida, e vida essa com abundância, e o céu te aguarda. Só não abaixa a cabeça, não para